qual é a lista de gêneros textuais da UEM, que, portanto, compreende o número de possibilidades de gêneros textuais a serem solicitados nas propostas de redação. Eles trabalham, portanto, como eu já disse, com uma lista prévia de 10 gêneros textuais. Isto é interessante porque permite ao candidato estudar previamente esses 10 gêneros, se preparar, treinar para o exame. O que, por exemplo, a Unicamp não faz. A Unicamp não traz uma lista prévia e às vezes aparece com algumas coisas bem inusitadas. Vou dar mais um exemplo da Unicamp. Certo ano solicitou que você imaginasse ser um aluno de terceiro ano de ensino médio e você ficou responsável por escrever o discurso de formatura, para falar à sua turma, aos seus colegas. E você tinha, portanto, lá que escrever o discurso de formatura. São, como disse, situações inusitadas e que podem, portanto, pegar alguns candidatos prevenidos. Nossa, como assim? Nunca vi esse tipo de texto. Enfim, pode acontecer. A UEM trabalha com uma lista determinada, então, desses 10 gêneros textuais. Então, artigo de opinião, carta aberta, notícia, carta de solicitação, carta do leitor, relato, resposta argumentativa, carta pessoal, resumo, texto instrucional. Tá? E o que é interessante? A gente observar essa lista e pensar em alguns agrupamentos aqui, até para prever uma possibilidade ali na frente que a gente estude esses gêneros textuais, para quem está muito focado aí na UEM, na Unicamp. Qual que é o agrupamento que eu proponho? A gente pensar aqui na questão das esferas de atividade humana. Então, quais são os gêneros textuais aqui que são da esfera jornalística? Deixa eu grifar aqui de amarelo. Você já pode estar pensando aí. Então, artigo de opinião é da esfera jornalística, a notícia, a carta de leitor. Tá? Então, são 3 gêneros textuais aqui da esfera jornalística. Ah, mas relato, professor, relato não é do jornalismo também? O relato de um fato? Não. O relato, enquanto tipologia textual, volte à aula sobre gêneros textuais e veja lá a distinção entre gênero e tipo. O relato, enquanto tipologia, ele pode estar dentro da notícia, dentro da reportagem. Mas aqui a gente está falando do relato mais na esfera escolar, vocês vão entender agora em seguida. Eu vou trocar de corzinha para exatamente agora grifar os gêneros textuais que a gente pode, portanto, atribuir à esfera de atividade humana escolar, ou seja, gêneros que são praticados, que são produzidos e circulam no ambiente da escola, né? Ou seja, produzidos na natureza das atividades educacionais. Então você tem a resposta argumentativa, o resumo, o relato pessoal, são gêneros textuais da esfera educacional, ou seja, que se realizam no interior das atividades das práticas educacionais. E aí sobram os demais gêneros textuais aqui, que a gente, portanto, compreende como gêneros da esfera mais civil, da esfera mais comunitária, gêneros que eu escrevo, portanto, na perspectiva de um cidadão comum, né, de uma pessoa da sociedade escrevendo uma carta aberta a uma autoridade política, ao prefeito da cidade, por exemplo, uma carta de solicitação que eu faça a alguma empresa ou algum órgão público, é uma carta pessoal e um texto instrucional que aqui estaria ligado mais, na verdade, à esfera talvez comercial, industrial, né, manual de instrução, por exemplo, mas de qualquer forma são textos com os quais eu entro em contato nas situações mais cotidianas. E também faço a ressalva ainda de que a expressão texto instrucional ela é muito genérica aqui e o texto instrucional não define exatamente gênero, mas tipo. Tá? O mesmo problema está ali no item 6, relato. De qualquer forma está aqui, então, portanto, você pode ser intimado a escrever um texto instrucional para diferentes situações, tá certo? Então é isso, chegamos ao final da aula. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Pretendo fazer uma próxima aula agora sobre a redação da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, que também segue uma linha parecida com a da UEM e, portanto, com a linha da Unicamp. Então, você pense nessa sequência aqui de aulas, desde gêneros textuais, Unicamp, UEM e talvez a próxima aula, UEL, tá certo? Então, é muito importante que você, interessado nesses vestibulares, você tenha conhecimento desta sequência específica de aulas. Então é isso aí. Conto com você para a próxima aula, curta o canal aí, deixa um joinha, se inscreva para receber o alerta aí das próximas aulas que vão surgir. Até mais, abraço!